Existem dores que não são físicas, mas espirituais. Existem silêncios que não são apenas ausência de som, mas ausência de presença. E há momentos na caminhada com Deus em que tudo parece seco, vazio, distante, e nem sempre conseguimos perceber o motivo. A verdade é que muitas vezes, sem perceber, tomamos atitudes que ferem profundamente o Espírito de Deus. Não são apenas pecados gritantes, não são apenas escândalos ou falhas visíveis. Às vezes, são escolhas pequenas, hábitos constantes, posturas do coração que aos poucos apagam a sensibilidade da alma. Entristecer o Espírito Santo é algo muito mais comum do que imaginamos. Ele é sensível, ele é santo, ele é amor. E onde ele é ignorado, resistido ou desprezado, ele não grita, ele se cala. E quando ele se cala, a alma sente frio, o coração perde o fervor, a oração perde a força, a vida perde o brilho. É por isso que hoje precisamos abrir os olhos espirituais e refletir. Será que não estamos ferindo aquele que foi enviado para nos consolar, nos guiar, nos capacitar e nos transformar? Será que algumas atitudes nossas não estão entristecendo o Espírito Santo sem que a gente perceba? Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, então eu te peço com carinho, deixa o seu gostei agora mesmo e se inscreve aqui no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas e você passa a receber mensagens como essa direto no seu coração. Deus está usando esse canal para despertar almas, restaurar vidas e reacender o fogo do céu em corações adormecidos. Então curta, compartilhe e seja também um instrumento do Espírito. Agora respira fundo, abre o seu coração e se prepara, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar radicalmente a forma como você caminha com Deus. 1. Alimentar mágoas e falta de perdão. Nada entristece mais o Espírito de Deus do que um coração que se recusa a perdoar. Porque o perdão é a linguagem do céu. Foi por perdão que Jesus morreu. Foi por amor que ele entregou sua vida. E quando alguém alimenta mágoas, rancores, ressentimentos e lembranças amargas contra alguém, essa pessoa está fechando a porta da graça. Porque o Espírito Santo não habita onde há ódio. Ele habita onde há humildade, quebrantamento e compaixão. O perdão não é um sentimento, é uma decisão. E muitos dizem, eu não consigo perdoar. Mas a verdade é que não querem, porque quem decide perdoar, Deus capacita. E o Espírito Santo se entristece porque vê muitos filhos orando, jejuando, cantando, indo ao culto, mas guardando veneno no coração. E o veneno da mágoa contamina tudo. A visão espiritual fica turva, a sensibilidade se perde, a adoração se torna mecânica, a oração fica sem peso, porque a mágoa ocupa o lugar onde o Espírito Santo queria habitar com liberdade. Deus perdoou você de coisas muito maiores. Então, por que você insiste em manter alguém preso ao seu ódio? Quando você não perdoa, você se torna carcereiro de uma cela onde você também está preso. E o Espírito Santo não habita em prisões criadas pelo orgulho. Ele quer limpar teu coração, mas você precisa soltar, precisa liberar, precisa deixar ir. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Você merece liberdade. O Espírito Santo quer fluir na sua vida, mas ele não vai forçar passagem onde há paredes de mágoa. Ele é sensível, ele é santo, ele é amor. E onde há ódio, ele se retira. Quer sentir a presença de Deus com mais intensidade? Perdoe. Quer ver milagres acontecendo? Perdoe. Quer que a sua oração tenha peso no céu? Liberte o seu coração do peso da mágoa. Porque enquanto você guardar ódio, o céu vai continuar fechado sobre você. E isso entristece o espírito mais do que você imagina. 2. Viver na hipocrisia da aparência religiosa. O Espírito Santo é verdade. Ele não se move em máscaras. Ele não se derrama sobre personagens. Ele não se manifesta sobre quem finge ser santo na frente dos outros. E vive uma vida podre quando ninguém vê. A aparência de piedade, o discurso bonito, o comportamento montado, tudo isso pode enganar os homens, mas não engana o espírito.
porque ele sonda o íntimo, ele vê os pensamentos, ele enxerga as intenções. E quando a vida é uma encenação, o espírito se entristece profundamente. Muitos pensam que ser crente é parecer crente, que ser de Deus é saber falar como um. Mas o Espírito Santo não se impressiona com palavras. Ele procura verdade no coração, sinceridade na alma, arrependimento genuíno. E ele se retira quando encontra um coração dividido, uma fé fingida, uma devoção falsa. Deus quer verdade no íntimo. E muitos estão cheios de espiritualidade externa, mas vazios de transformação real. Falam de amor, mas não vivem o amor. Pregam a santidade, mas vivem em pecado escondido. Cantam sobre entrega, mas não entregaram nada. O espírito não se move na encenação. Ele não é atraído por performance. Ele é atraído por verdade, por arrependimento, por rendição. Se a sua vida espiritual é só fachada, saiba que o espírito já se afastou. E talvez você esteja sentindo isso. Orações sem resposta, cultos sem lágrimas, palavras sem efeito, louvores que não tocam. Não é o mundo que esfriou, é você que se distanciou. E esse distanciamento entristece aquele que mais deseja restaurar sua vida. Volte ao quebrantamento, volte à sinceridade, tira a máscara, fala com Deus como você é, porque o Espírito Santo ama corações imperfeitos, mas odeia vidas fingidas. 3. Ignorar os pequenos pecados. Muitos acham que o Espírito Santo só se entristece com grandes pecados. Adultério, roubo, vício, idolatria. Mas esquecem que ele é santo. E onde há pecado, mesmo os pequenos, mesmo os aceitáveis, a ele se incomoda. Aquela mentira social, aquele pensamento impuro, aquela palavra ríspida, aquele orgulho silencioso, aquela inveja disfarçada, aquela vaidade escondida. Tudo isso fere o espírito, porque ele deseja santidade, não só no público, mas no secreto. Muitos cuidam da imagem, mas não cuidam do coração. E esquecem que é no detalhe que o espírito se move, é no oculto que ele age. E quando o cristão começa a ignorar os pequenos pecados, quando ele começa a justificar seus erros dizendo todo mundo faz, o espírito se entristece, porque ele sabe que um desvio pequeno hoje pode virar um abismo amanhã. É no detalhe que o inimigo entra. É na concessão que a queda começa. E muitos já perderam a sensibilidade espiritual porque se acostumaram com o erro. Já não sentem mais dor ao pecar. Já não sentem mais o peso ao entristecer o espírito. Isso é gravíssimo. Isso é sinal de afastamento. Isso é sinal de alma adoecida. O Espírito Santo fala nos detalhes e ele espera que você esteja atento a eles. Se você quer crescer espiritualmente, pare de ignorar os pequenos erros. Confesse, abandone, lute contra eles, porque o Espírito se alegra com quem busca ser santo até nos pensamentos. Ele se alegra com quem luta contra si mesmo, com quem se examina, com quem quer agradar a Deus em tudo, mesmo que erre. O problema não é errar, é se acomodar no erro. O Espírito não se entristece com quem cai e se levanta, mas com quem cai e acha normal permanecer no chão. Cuidado com o que você tolera, cuidado com o que você chama de normal, porque o céu tem um padrão e o Espírito não vai se mover onde há justificativa para o pecado. 4. Desprezar a comunhão com Deus. O Espírito Santo deseja relacionamento. Ele quer intimidade. Ele quer ser mais do que um sentimento nos cultos. Ele quer ser parte da sua vida diária. E muitos o entristecem, não por causa de grandes pecados, mas por negligência. Sim, o Espírito Santo se entristece quando você o ignora. Quando você acorda e vive o dia inteiro sem sequer dizer bom dia a Ele. Quando você corre atrás de tudo, menos da presença. Quando você busca respostas em todos os lugares, menos na oração. Quando você lê 1000 mensagens nas redes sociais, mas não abre a Bíblia. Quando você canta canções, mas não adora com o coração. Essa distância entristece, porque o Espírito quer ser teu melhor amigo, teu conselheiro, teu refúgio.
Mas você tem deixado ele do lado de fora da sua rotina. E aí você pergunta: por que me sinto tão seco? Por que tudo está travado? Talvez seja porque o Espírito foi ignorado. E onde ele é ignorado, ele não insiste. Ele se retira. Ele é sensível. Ele não se impõe. Ele espera ser desejado. Por isso, volte a buscá-lo. Volte à comunhão. Volte ao primeiro amor. Volte à oração sincera, à adoração quebrantada, ao prazer em estar na presença. Porque o Espírito não quer uma visita semanal no culto. Ele quer habitar com você todos os dias. E quando ele encontra um coração que o busca, ele se derrama com força, com graça, com consolo, com poder. Ele transforma, ele cura, ele guia. Mas para isso ele precisa de espaço. E talvez tudo o que ele está esperando de você hoje seja um simples: Espírito Santo, eu sinto sua falta. Me perdoa por te ignorar. Fica comigo novamente. Uma simples oração como essa pode abrir o céu sobre você de novo. Se esse texto falou com você, então deixe o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele se alegra, ele se entristece. E hoje ele quer ser bem-vindo de novo na sua vida. Faça do seu coração um lugar onde o Espírito Santo se sinta amado, desejado e honrado. Porque onde ele é honrado, milagres acontecem.